Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de nós também nesse tempo de culto. Amém. Palavra das senhas para o dia de hoje, que é o lema bíblico da semana, vem do livro do profeta Jeremias, no capítulo 15, o versículo 16, onde o profeta diz assim: Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Eu acredito que essa palavra ela tem a ver também com o tema com o qual nós vamos começar a refletir no dia de hoje sobre a mordomia cristã. É nós nos reconhecermos como do Senhor e reconhecer que tudo aquilo que temos e somos vem das suas mãos e por isso também devemos servi-lo com alegria, com gratidão e que Deus possa nos abençoar também nesse sentido, nessa reflexão que nós queremos fazer enquanto comunidade, que realmente a palavra do Senhor possa encher o nosso coração de alegria e que nós possamos também ser bons mordomos do Senhor com aquilo que Ele nos confiou. Que Deus nos abençoe nesse tempo de culto, que seja uma bênção para cada um de nós. Amém. Ainda assim como nós estamos, queremos ouvir a leitura do Evangelho. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, os versículos 42 ao 48. Convido o Vigando para fazer a leitura para nós. Só um pouquinho, Vigando. Só um minuto. Com licença. Respondeu o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente que o Senhor porá sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo disser em teu coração: Ó meu Senhor, tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor desse servo num dia em que ele não espera, e numa hora de que não se sabe, e cortá-lo-á pelo meio, ele dará a sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá, e a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Palavra dura do Senhor, mas ainda assim, bem-aventuradas são aquelas pessoas que ouvem as palavras de Jesus, as guarda no seu coração, também as pratica na sua vida. Amém. Podemos nos sentar? O segundo texto que quer nos nortear sobre a reflexão no dia de hoje é um pouco mais leve, mas não tanto. Vem da primeira carta de Pedro, no capítulo 4, os versículos 7 ao 11. 1 Pedro, capítulo 4,
os versículos 7 ao 11. Bons administradores da graça de Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. No domingo passado, nós tivemos o culto em ação de graças. Como vocês já puderam perceber, nós mantivemos a decoração. E ela vai nos acompanhar nesse próximo mês, por uma razão muito simples. A primeira delas é que ela nos ajuda a visualizar o quanto nós somos abençoados, o quanto nós recebemos do Senhor, o quanto nós temos para administrar. Então essa é a primeira razão, ela nos ajuda a ver o quanto nós somos abençoados. A segunda razão, ela é um pouquinho mais pedagógica. Ela quer também nos levar a uma reflexão além. Porque se esse foi um primeiro passo que nós tivemos de trazer à memória, nós não podemos simplesmente dizer, bom, ok, Deus me abençoa, muito obrigado e hasta la vista. Há consequências um pouco mais práticas quando nós falamos sobre gratidão. E uma dessas consequências práticas é a mordomia cristã, e por isso nós vamos iniciar essa série temática, e você é convidado a nos acompanhar nessa reflexão. Hoje eu quero trazer um pouquinho sobre o que é a mordomia cristã, embora talvez a gente esteja na igreja a vida toda em mais 2 dias, é sempre bom a gente relembrar o que é esse conceito. Talvez é uma pergunta que eu conheço luteranos que talvez nunca ouviram falar disso, e daí vem a pergunta assim, mas será que isso é de acordo com a igreja luterana? Então eu quero trazer um pouquinho desse histórico. O que é mordomia cristã? O que tem a ver com a liturgia e com a fé e confessionalidade luterana? Então por isso a gente manteve a decoração, e não se assuste, ela vai continuar conosco nesse próximo mês, até o final do mês de setembro. Então, como eu disse, ela nos ajuda a visualizar as bênçãos do Senhor, nos ajuda a perceber o quanto nós somos abençoados, o quanto nós temos para agradecer e exercitar a gratidão a Deus em nossas vidas a cada novo dia. Apesar de todos os pesares, apesar de tantas situações de dor que nós podemos acompanhar, apesar de situações de crise que nós enfrentamos, situações talvez até mesmo de perda que enfrentamos, nós temos muito, muito e muito a agradecer. E a gratidão, ela pode acontecer das mais variadas formas. Nós podemos expressar gratidão dos mais variados jeitos. E eu realmente creio que o que nós fizemos para o culto passado não deixa de ser uma expressão de gratidão. É assim que eu entendo. Nós trouxemos a memória, nós lembramos, verbalizamos, colocamos com palavras e imagens, colocamos de maneira visual a nossa gratidão. E nós estamos dizendo, seja de forma pessoal ou enquanto comunidade, eu não sei quem observou isso, Nós colocamos os trabalhos que nós temos na comunidade, nós estamos dizendo obrigada, Senhor, por cada dádiva.
por cada bênção derramada, por cada coisinha que tu nos ofereces a cada novo dia. Esse é o primeiro passo quando nós falamos em gratidão. E talvez a gente pense, é um primeiro passo fácil, tranquilo. Reconhecer que tudo o que nós temos e somos é dádiva de Deus e agradecer a Ele por cada pequena ou grande dádiva. Mas eu tenho a impressão que nem esse primeiro passo muitas vezes está claro. Nem sempre nós estamos realmente convictos de que tudo é do Senhor e Ele nos empresta. Nós podemos até dizer, Senhor, obrigado por tudo que me dás. Mas às vezes, lá dentro, fica aquele sentimento de, fui eu que consegui. Eu que batalhei. Eu que fiz. Eu não estou dizendo que você não trabalha, não batalhe e não consiga, não é isso. Mas é você compreender o que vem antes. O teu trabalho ou a dádiva do Senhor? Esse é o ponto. Porque quando nós falamos em gratidão ao Senhor e de mordomia cristã, nós estamos reconhecendo que o primeiro agir é sempre do Senhor. Ele primeiro nos dá. Seja dons, capacidades, habilidades, seja o trabalho, o sustento, seja o que for. Tudo é dele. E ele graciosamente nos dá. Então esse é o primeiro passo quando a gente fala em gratidão. Tudo é do Senhor. E tudo que nós temos e somos é dádiva. E por isso nós precisamos agradecer. Por tudo. Seja uma pequena ou grande dádiva. Ok, primeiro passo dado. Isso é tudo quando se fala em gratidão? Certamente que não. Certamente que não. Eu penso, e daí isso é eu, Daiane, né? Daí o que você pensa, você é livre para pensar. É aquilo que as mães gostam de dizer. Não fez mais do que a tua obrigação. Esse é o mínimo dos mínimos. Na minha opinião, esse é o patamar mínimo. É você reconhecer que tudo que você tem é dádiva e agradecer. E daí nisso você pode cantar, orar, louvar, agradecer, mas nós precisamos ir além. Nós precisamos ir além. A palavra nos diz que tudo é do Senhor. Todas as coisas que nós temos e somos é dele que ele nos empresta. São coisas que nos são emprestadas e em que em algum momento nós teremos que devolver. E eu não sei como é que você lida com esse negócio do empréstimo, mas eu aprendi em casa, e minha mãe acho que está assistindo o culto, ela vai dizer assim, é verdade. Quando você empresta, você tem que cuidar melhor do que se fosse teu. Quando você empresta algo, você recebe algo emprestado, você precisa cuidar de uma forma ainda mais zelosa do que aquele bem fosse realmente teu. E esse acho que é um princípio importante para a gente começar a falar sobre a mordomia. Porque quando eu reconheço que tudo aquilo que eu sou e tenho me foi emprestado por Deus, significa que eu preciso zelar disso com ainda mais cuidado. Nós somos chamados a sermos bons administradores, bons mordomos, zeladores daquilo que é de Deus. Esse é o conceito bíblico da mordomia cristã, onde cada pessoa que crê é mordomo, zelador, administrador de Deus, responsável por cuidar, zelar de tudo aquilo que não é dele pessoalmente, mas é de Deus. E daí, trazendo um pouquinho para perto da nossa fé luterana, né, a fé protestante, a gente poderia dizer, o conceito, a concepção de mordomia como visão de um estilo de vida cristão e também como uma forma de organização comunitária,
vai nascer lá no protestantismo norte-americano. Lá pela década de 20, já esse conceito começa a se formar. Coube a FLM, a Federação Luterana Mundial, a tarefa de disseminar a concepção de mordomia cristã, né, para além das fronteiras do protestantismo norte-americano. E isso já na Assembleia de Constituição da FLM, que aconteceu em 1947, em Lund, na Suécia, essa concepção ela foi então apresentada, ressaltando o seu embasamento bíblico e que estava de acordo com a confessionalidade luterana. Já na Assembleia de Hannover, em 1952, a mordomia foi um tema dominante nos estudos e deliberações da Assembleia. De lá, a teologia e a prática da mordomia cristã se espalhou em diversas igrejas luteranas ao redor do mundo, chegando também ao Brasil, quando em 1951, na cidade de Curitiba, acontece a Conferência Luterana Sul-Americana, e ali se dá a apresentação da concepção de mordomia cristã. Além de outros temas, a conferência, então, ela se ocupa principalmente com a concepção de mordomia cristã, e como base da sua reflexão serviram a palestra de duas pessoas, de Taito Almar Cantone, onde ele falou sobre a base bíblico-teológica do evangelismo e da mordomia, e a palestra de Paul Empey sobre a prática da mordomia cristã. Essas duas palestras, especialmente, representam a base teológica e a prática, vamos dizer assim, da mordomia cristã na visão luterana. É óbvio que eu não poderia trazer essas duas palestras na sua íntegra aqui, mas o que é importante dizer quando a gente fala de um embasamento bíblico-teológico é que a mordomia cristã ela não está baseada em textos bíblicos isolados, mas no todo da mensagem bíblica. E ela está profundamente entrelaçada com os artigos principais da fé cristã. O que são esses artigos principais da fé cristã? Criação, redenção e santificação. Essa é a defesa do Taito Cantone. Então é aquela ideia que, se você já estudou o Catecismo Menor, eu espero que você já fez isso, quando você vai ler os artigos, né, do Credo Apostólico, né? Creio em Deus, né, e em Jesus Cristo e no Espírito Santo, você vai perceber isso claramente. No primeiro artigo, quando você lê a explicação de Lutero, fica muito claro esse conceito bíblico-teológico de que tudo é de Deus e Ele nos empresta. Então, tem uma profunda ligação com a base bíblico-teológica e a fé luterana. E Paul Empey, ele vai defender, e daí nesse ponto eu gostaria de me ater, na reflexão de hoje, defende que a mordomia cristã é resposta do amor cristão que nasce da fé em Cristo como Senhor e Salvador. Repito, a mordomia cristã é resposta do amor cristão que nasce da fé em Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, a partir do momento que eu sou despertado para a fé, isso terá consequências práticas na minha vida. Não vai ser um negócio apenas intelectual, não vai ser um negócio apenas de teoria, ou até mesmo um negócio, ok, eu creio em Cristo, amém. Não. A fé em Cristo, ela vai ter desdobramentos bem práticos. Eu darei respostas ao amor de Deus revelado a mim e percebido e recebido através da fé. A mordomia cristã é uma dessas respostas. Quando eu percebo o quanto Deus me ama, o quanto Ele me dá, eu vou estar ciente de tudo aquilo que eu também, vamos dizer assim, posso dar como resposta a Ele. E aí vem um negócio muito interessante. Você já parou para pensar como que a igreja cristã pode sobreviver no mundo?
Um negócio que foi fundado há tanto tempo. Como é que essa igreja vem subsistindo ao longo da história? Deus usa o recurso do seu próprio povo. Ao longo de toda a história da igreja, isso a gente já vai perceber no Antigo Testamento, mas especialmente no Novo, Deus usa pessoas. Para que a comunidade cristã possa realizar o seu múltiplo serviço, ela precisa de pessoas e recursos. Sempre foi assim. Para que a comunidade cristã possa realizar as suas múltiplas tarefas, ela precisa de pessoas e recursos. Sejam recursos humanos, financeiros, materiais, ela precisa. E o que isso implica? Cada membro é corresponsável pelas tarefas da comunidade. Cada membro da comunidade é corresponsável pelas tarefas realizadas aqui. Então, se você é membro inscrito numa comunidade, você que está nos acompanhando em casa, seja aqui no Vale do Paraíba ou em outra comunidade, saiba que você é corresponsável por todas as tarefas que acontecem na tua igreja. E você é chamado a ali servir com aquilo que você é e com aquilo que você tem. É a partir da mordomia cristã que a igreja pode sobreviver no mundo. É a partir da mordomia cristã que a igreja pode sobreviver no mundo. Deus usa os recursos do seu próprio povo para manter e edificar a sua igreja. Aquelas pessoas que amam e creem em Jesus vão ter o desejo de servir a Ele, colocando os seus dons, os seus talentos, o seu tempo e os seus recursos a serviço dEle. A pessoa que realmente ama e crê a Jesus vai dizer: Senhor, dispõe de mim. Porque ela vai perceber que se ela não fizer a sua parte, a igreja como um todo vai sofrer. Ela não vai querer apenas receber. Ela vai dizer: Senhor, dispõe de mim. Essa é uma resposta prática ao amor de Deus revelado que nós podemos e eu penso que deveríamos dar. As pessoas que amam e creem a Jesus vão ter o desejo de servir, colocando seu tempo, seus dons, seu talento à disposição dele também na igreja. Esta também é uma forma de gratidão. Estas também são formas como nós também somos chamados a expressar a nossa gratidão, devolvendo um pouco do muito que Deus tem nos dado. Se nós reconhecemos: Senhor, quantas coisas Tu tem nos dado, através da mordomia cristã nós estamos dizendo: Senhor, recebe um pouco de volta do tanto que Tu tens me oferecido. Se nós reconhecemos o muito que o Senhor nos dá, nós precisamos dizer: Senhor, toma um pouco de volta, porque eu sei que não é meu. Não é meu. Assim, a igreja cresce na medida em que seus membros se conscientizam de que precisam se doar ou dar de si mesmos para o serviço no reino de Deus. A igreja cresce na medida em que os seus membros se conscientizam verdadeiramente de que eles precisam se doar ou dar de si mesmos para o serviço. Quando eles se conscientizam: eu sou apenas um zelador. Eu sou apenas um administrador das coisas que Deus permite que eu tenha na minha vida. O contrário também é verdade. Se os membros não se conscientizarem de que precisam doar, ou se doar, ou dar de si mesmos, a igreja não vai crescer. Não vai. Porque ela depende de cada pessoa que compõe a ela. Nós somos uma comunidade. Comunidade é feita por pessoas. Se cada pessoa não abraça para si a tarefa de ser mordomo e bom administrador do que Deus lhe confiou, nós não vamos para frente. Há muito trabalho a ser feito.
Há muitos ministérios. Se não houver pessoas envolvidas e comprometidas, se não houver recursos financeiros e humanos, esses trabalhos da igreja não vão acontecer automaticamente. Não vão. Deus deu diferentes dons para cada pessoa, justamente para que não haja uma falta de recursos. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus deu diferentes dons para mim e para vocês, porque Ele justamente quer que não falte nenhum dom, nenhum recurso, nada, para a edificação da sua igreja. Há muito trabalho a ser feito, muito. E quem está junto na linha de frente sabe que é muita coisa para às vezes poucas pessoas e as mesmas pessoas. Por isso, eu preciso dizer de uma forma muito clara: se nossos membros, se você que nos acompanha em casa, se vocês que estão aqui, não pegarem essa causa como sua, as coisas não vão acontecer automaticamente. Eu, enquanto pastor, eu vou ficar um tempo aqui, um tempo eu vou para outra comunidade, outro tempo para outra comunidade. Se a comunidade não se conscientizar, é minha comunidade, e você é comunidade, as coisas não vão acontecer. Se eu não me disponho a servir ali onde Deus me colocou, haverá lacunas. É uma questão lógica, porque nós fazemos parte de um corpo, onde cada parte é importante e tem a sua função. Nós precisamos de pessoas envolvidas e comprometidas, que entendem que aquilo que tem não é delas, é do Senhor. E por isso nós devemos zelar, administrar bem. Por isso, mordomia cristã é expressão de gratidão. É expressão de gratidão, é a forma através da qual a igreja é edificada. E assim a igreja pode continuar existindo. E a mordomia cristã, ela começa com a mordomia pessoal. O que isto quer dizer? Cada pessoa que crê em Jesus Cristo, individualmente, precisa se responsabilizar diante do seu Senhor. Cada cristão, individualmente, precisa se responsabilizar diante do Senhor. Em que consiste essa mordomia pessoal? O Poemp vai dizer que significa ter uma boa mordomia do seu tempo, dos seus dons e dos seus bens materiais, que na verdade não são seus, são de Deus. Em que consiste uma boa mordomia pessoal, uma boa mordomia cristã pessoal? Mordomia do tempo, dos dons e dos bens que são confiados a você. Alguém intitulou essas 3 áreas, eu imagino que é para ser mais fácil da gente guardar, como os 3 T's, a letra T, os 3 T's da mordomia cristã. Dizendo que há 3 áreas, então, da vida onde o ser humano precisa aprender a dar de si mesmo: tempo, talento e tesouro. Por isso a sequência da nossa série de pregações é sobre essas 3 áreas da mordomia cristã que nós vamos conversar nos próximos cultos. Como eu disse no início do culto, hoje foi uma explanada geral para nós entendermos o que é mordomia cristã e que sim, ela tem o seu fundamento também confessional luterano, além de um embasamento bíblico. E nos próximos domingos nós queremos refletir de que maneira nós então somos chamados a sermos bons administradores de Deus, entendendo que nós somos chamados a administrar bem e dar do nosso tempo, do nosso talento e do nosso tesouro. O que eu desejo é que Deus, em primeiro lugar, nos dê a capacidade de reconhecer que tudo, e quando eu falo tudo, é tudo, pertence a Ele e não a nós.
E entender que Ele nos empresta tempo, dons e bens materiais. Ele nos empresta tempo, talentos e tesouro. Mas que nós possamos também entender, já de antemão, que essas bênçãos, essas dádivas nos comprometem. Porque nada é nosso efetivamente. Por isso eu preciso cuidar e zelar com ainda mais zelo, amor e cuidado. Que nós possamos compreender que nós somos chamados a administrar bem aquilo que o Senhor nos confiou. E Ele quer nos usar para a edificação da sua igreja nesse mundo. Nós somos parte importante da Igreja de Cristo, aqui no Vale do Paraíba ou em qualquer lugar onde você esteja. Você é chamado a fazer a sua parte, ali onde Deus te colocou, administrando bem aquilo que Ele te deu. Que nós possamos nos conscientizar disso, refletir sobre isso, e que nós possamos também dar uma resposta pessoal ao amor de Deus revelado em Cristo Jesus por nós. Que Deus nos ajude. Amém.